Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Ora Deus, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos episódios da nossa série Eu Já Comi. Eu Já Comi é uma série que nós vamos desenvolvendo. Na realidade, esta é a segunda edição. A primeira edição nós desenvolvemos ela há muitos anos atrás, no início das nossas gravações em estúdio. E foi-me pedido várias vezes que nós voltássemos a falar sobre essa série Eu Já Comi. E durante muito tempo fui-me preparando no sentido de olhar para a mesma mensagem e consultar o Senhor no sentido de o que mais deveríamos ouvir nesse tema Eu Já Comi. Inspirado sobre o texto onde Eva, tendo um encontro com a serpente, ela comeu e deu ao seu marido para comer. Muitas das vezes esse é um princípio prático que acontece nas nossas vidas, onde nós comemos, meditamos e interiorizamos coisas em nós, que nós passamos esses nossos mesmos princípios, essa maneira de pensar, a outras pessoas. Isso também faz parte ou constitui-se depois como fundamentos da nossa personalidade. E a Bíblia diz: como um homem pensa, assim ele é. Então, aquilo que nós recebemos é aquilo que nós damos. E o Senhor Jesus disse: ninguém pode dar aquilo que ele não tem. Última vez que nós estivemos juntos, semana passada, no nosso programa, nós tratamos sobre a questão em que Adão, o Senhor foi ao encontro dele, perguntando-lhe: Adão, onde é que tu estás? E o que o Senhor viu em Adão, pela primeira vez eu referi-me que nunca a humanidade tinha se apresentado diante de Deus da maneira como, naquele dia, pela primeira vez, Adão se apresentou. Adão, o Senhor estava habituado em ver em Adão o reflexo da sua glória. E de repente nós olhamos e vemos Deus a ver Adão com as vestes que ele tinha. E depois nós também abordamos, no episódio a seguir, sobre Deus ter aparecido a Adão. E Deus ter mostrado a Adão o seu rosto, no sentido que vemos depois em Moisés, vemos em Elias, que o Senhor apareceu a eles. E falávamos sobre a palavra Raá, que está associado a ver, a aparecer. E ele viu o rosto do Senhor. E uma pergunta que eu fiz muito importante. Essa pergunta que eu fiz na semana passada constitui base da nossa mensagem de hoje. E a pergunta foi feita: Moisés, eu desci porque eu ouvi o clamor do Egito, do povo de Israel. E eu desci para ver ou para livrá-los. Mas nos céus Deus não precisava, porque ele não, será que ele não via? Será que era muito distante? A Bíblia diz que ele não é um Deus de longe somente, ele também é um Deus de perto. Então, por que Deus desceu para falar com Moisés? Essa pergunta ficou no ar. Porque o tema que nós cobrimos estava associado que Deus apareceu a Moisés para que Moisés visse Deus. Aquilo se tornou a confiança dele, se tornou a visão dele, a ousadia e a missão dele. O próprio Deus. Muitas das vezes é dito que o primeiro ministério é a família, isso não encontramos ainda na Bíblia, mas temos plena certeza que o primeiro ministério é o Senhor. Lembrando-nos que em Atos capítulo 6 eles disseram: não convém que deixemos o ministério da oração e da palavra. Jeremias 15 ele diz: achando logo as tuas palavras, eu as comi. Então, nessa noite nós trazemos um outro tópico dentro desta série Eu Já Comi. E queria te convidar também para você ser participante disso. E a pergunta que eu faço antes de entrarmos no nosso tema: até aqui, qual tem sido o benefício de ouvires e meditares nos temas que temos cobertos nesta série?
folhas de figueiras são temporárias. Os atos dos homens religiosos, justiça temporária, que não é apta para te salvar. Mas depois nós vimos como Deus trouxe o cordeiro e ele matou o cordeiro, simbolicamente falando daquilo que estava por vir. Hoje, aonde nós estamos, a nova e eterna aliança. Interessante saber que Adão, pese embora tenha caído, tornou-se até na sua redenção um ato profético para aquilo que hoje nós vivemos, que foi anunciado desde o Jardim do Éden, que o Senhor iria resgatar a humanidade. Amém e amém. Vamos orar juntos nessa noite. Pai Santo, no nome de Jesus, nós te louvamos e oro. Que no momento em que ouvirem essa mensagem, onde eles estiverem a ouvir-se, hoje e nos dias futuros, tu congregues para ti de volta o teu povo. Tu disseste, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que não seja somente, Senhor, um ensino bom, não seja só exposição de erro, mas que seja um acelerar nos corações, à medida que o Senhor restitui zelo pela tua obra, zelo pelo teu nome, nos nossos dias. Usa essa mensagem, usa essa série, Senhor, como um catalisador, que removendo falsos ensinos, agora nós temos a verdade, a vida, nesse caminho que nos tens dado. No nome de Cristo Jesus de Nazaré nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos amigos, nessa noite eu quero trazer para ti sobre ainda Gênesis capítulo 3, pedir-te que tu abras comigo no versículo 10. No versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a tua voz soar no jardim. Temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela deu-me da árvore que eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizestes isso? E disse a mulher, a serpente enganou-me e eu comi. Glória a Deus. Então o Senhor disse à serpente, porque fizestes isso, maldita serás mais do que todas as bestas, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Glória a Deus. No livro de Gênesis, Bereshit, não é somente o início onde nós vemos, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Vemos em Gênesis, a partir do versículo 13, a restauração da terra, onde Deus cria a humanidade. Então, no livro, capítulo 1 de Gênesis, temos a criação dos céus e da terra, mas depois temos a história da humanidade. E é isso que nos interessa. Onde nós precisamos de entender que existem princípios aqui delineados que são aptos para nos instruir. A palavra de Deus diz, nas epístolas de João, testai os espíritos. Diz, filhinhos, não creias em todos os espíritos, porque nem todo espírito vem de Deus. E aqui a pergunta que Deus faz a Adão e a Eva, quem te mostrou que estavas nu? Quem? Quem aponta para uma pessoa. Quem te mostrou que estavas nu? Depois, o Senhor pergunta para a serpente, que fizestes tu? Porque aqui nós vemos a origem das ideias de Adão e Eva não partirem de Deus. Nós vemos, se você vier comigo rapidamente, no versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu e deu também ao seu marido, e ela comeu com ela. Ele comeu com ela. Então ambos seus olhos foram abertos,
e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si vestes, aventais. Ouvindo a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e a sua mulher na presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Aqui é necessário nós entendermos o que nós estamos a ler. Em primeiro lugar, Adão não teve nenhum problema até que a mulher dele lhe deu de comer. Hoje, interessante, não é? Porque nós sabemos que a mulher cuida, muitas das vezes, ou cuida como o fundamento das famílias, a mulher é quem cuida daquela parte da refeição, ela dá a comer à sua família. E aí, talvez por causa disso, os nossos olhos não estão abertos. Que o pecado de Adão, da humanidade, começou quando a mulher deu de comer. Ou seja, ele não tinha nenhum problema. E isso é uma coisa muito interessante. Eu repito, muito interessante. Porque muitas das vezes nós temos o conflito entre homens e mulheres. Nós temos o conflito que muitos chamam machismo, outros feminismo. E não abordando essas questões, mas eu gostaria de chamar a tua atenção. Até que a mulher aparecesse, o homem não tinha problema nenhum. Até que a mulher aparecesse, ele não tinha problemas nenhum. Talvez não seja lícito ou legítimo em todos os momentos dizer que o homem só teve, ou nos dias de hoje, que o homem só tem problemas a partir do momento que ele conheceu uma mulher. Mas se disseres que ele conheceu, ele tem problemas a partir do momento que ele conheceu uma mulher, talvez a primeira mulher seja a mãe dele. Que lhe trouxe coisas, que lhe instruiu coisas. Por exemplo, João Batista, ele não perdeu a cabeça porque Herodes não lhe temia. Ele perdeu a cabeça porque Heródias deu a instrução à sua filha. Quando nós lemos na Bíblia, por exemplo, 1 de Reis 18, 19, é muito explorado o tema sobre como Jezebel usurpou o reino. Mas a maior parte das pessoas, porque nós, queridos irmãos, e tem a ver com o tema nessa noite, acabamos somente por falar aquilo que nos é dito. Nós não estudamos as Escrituras, nós não aprofundamos o conhecimento. Muitas das vezes repetimos aquilo e Jesus pergunta: dizes isso de ti mesmo ou de ouvir dizer? Repito, dizes isso de ti mesmo ou de ouvir dizer? A pergunta de Jesus é muito pertinente e parecida com aquela mesma pergunta no Jardim do Éden. Quem te disse isso? Da onde vem esse teu pensamento? Porque pensamentos e ideias, elas devem ser questionadas. Não correndo então para que a gente não ocorra no risco de acreditar que todo pensamento na nossa mente seja de Deus. Que todo bom sentimento pode ser e só deve ser de Deus, porque Deus é bom. Queridos irmãos, nem todo pensamento que parece bom aos nossos olhos veio de Deus. A Eva viu com os olhos dela que era bom. O facto de nós não dominarmos as Escrituras, ficamos unicamente naquilo que nos é dito. Uma das primeiras missivas do cristianismo, da Igreja Evangélica, em Atos capítulo 17, após Paulo ter pregado, os judeus ouviram a mensagem. Em Tessalônica e em Bereia, os tessalonicenses eles discutiram, mas os bereanos eles foram e consultaram abrindo o livro. E eles entenderam que era assim, conforme as palavras do apóstolo Paulo. Porém, fala-se de Jezabel, mas não se conhece Atália, a filha de Jezabel. Pior que a mãe dela. Terrível continuação de Jezabel. Pior que a mãe dela. No entanto, a igreja conhece Jezabel. Só que, queridos irmãos, por que nós não fazemos tanta ênfase? Por quê? Porque quando se diz o espírito de Jezabel, Jezabel não é o tema. O tema é o espírito. E é falar do espírito de Jezabel como nós podíamos falar do espírito do Éden. Por que se fala do espírito de Jezabel? Porque é nela que mais se tornou evidente a manifestação de Satanás. Em como Satanás manifesta-se. E nós vimos aqui, na corte do poder, vimos como é que Jezabel intimida profetas do Senhor.
E vimos como Jezebel inspira, Satanás inspira uma geração a edificar altares fora do Senhor. Então, o tema da minha mensagem está exatamente neste sentido. Quando o Senhor pergunta a Adão, quem te mostrou isso? Quem te instruiu isso? Efésios 4:20 diz, nós não foi assim que fomos instruídos em Cristo. Porque tu tens Cristo como a instrução de Deus, mas tu tens também aqueles que trazem coisas parecidas com Cristo. E nós devemos ter maturidade e perguntar, de onde vem esse Espírito? Há um teste que você deveria aprender. Você devia aprender a testar as tuas emoções, os teus pensamentos, as ações, discernir. E a pergunta que você deve fazer é a pergunta do alfa e ômega. De onde partiu isso? Para onde vai? Se isto, o que será o resultado ali? Se você faz isso, qual vai ser a consequência aqui? Se você fala isso, qual vai ser o resultado? E então nós aprendemos a desenvolver consciência. Treinar as tuas emoções é importante. Em Cantares de Salomão, capítulo 5, a noiva diz que o coração dela velava no Senhor. Eu amo o Senhor. Quando ele tocou na fechadura, o meu interior estremeceu. Ela desejava, mas ela não respeitava princípios. Quando lhe chamaram e lhe disseram, vem, disse, como? Não. Há muitos que desejam andar com o Senhor, mas eles não respeitam princípios. Há muitas esposas que dizem, eu amo o meu marido, mas ela destrói a casa porque ela não respeita princípios. Há muitos pastores chamados para o ministério. Foi se calhar o Senhor que lhe chamou, mas talvez não tenha sido o Senhor a lhe instruir. Por não respeitar princípios, ele destrói. Amém? E eu gostaria que você abrisse comigo nessa noite também. Por favor, venha comigo, encoraje-se nessa noite, porque é profundo o ensino que nós temos para restaurar princípios da fé, princípios espirituais. No livro de Salmos 118, versículo 22, Salmos 118, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Depois, ainda sobre este mesmo tema, nós olhamos e vemos no livro de Mateus, abra comigo, 21, Mateus 21, versículo 42. Mateus 21, 42. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras, que nós acabamos de ler agora. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê seus frutos. Eu desejo, eu amo, eu quero, são as coisas que normalmente os homens e mulheres muito usam. Mas eles não respeitam princípios. E quem muito quer, muito gosta, muito ama, não respeita princípios, lhe será tirado e dado a outro que respeita princípios. O reino estava com Vasti. Vasti não respeitava princípios. E foi tirada, e o lugar dela foi dada a Esther. Esther, uma externa, de fora, ela respeitou o princípio, perguntando ao eunuco o que agrada o coração do rei. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 2, beijai o filho, antes que o filho se ire contra vocês. Beijai o filho. A maior parte das vezes, nós apontamos para o nosso desejo, o que nós queremos, o que nós sentimos, porque o eu tem sido elevado. No jardim do Éden, o que é que Satanás fez?
incitou Eva a olhar para o eu. Ela levantou, ergueu o eu dela sobre Vasti. Vasti trabalhou-se, ou argumentou-se sobre a beleza de Vasti. O eu dela. Queridos irmãos, o eu não é apto para servir. No reino dos céus, o maior é aquele que serve. No reino humano, no mundo humano, nas coisas do homem, cujo ventre dele é o próprio Deus, o eu é a primazia. Cantares de Salomão, a primazia dela era o descanso dela, o conforto dela. Mesmo que o coração dela quisesse. Quantas pessoas desejam andar com Jesus, mas vão para o inferno? Você acreditar que Judas não era amigo de Jesus, não queria estar com Jesus? Você tem que se perguntar então por que é que ele teve 3 anos e meio. Ele quis. Mas pele por pele, o homem dá tudo para poupar a sua própria vida. Por isso o Senhor disse, esse povo me adora com os lábios. Porque há um discurso que nós temos que às vezes ele não é extraído da profundeza do nosso coração. Ele deseja, ele quer. E podemos ficar 3 anos, podemos ficar mais tempo. E há pessoas até dizem, há muitos anos que eu estou aqui, dedico-me, queridos amigos. Nem sempre a gente está disponível a pagar o preço ou respeitar princípios. Pagar preço neste sentido é que nós precisamos de entender. Na realidade, não tem nenhum preço a ser pago, se não negarmos a nós mesmos. Então nós falamos que eu estou a pagar um preço. Irmão, querido amigo, qual é o preço que você está a pagar? O preço pagou Jesus na cruz. Porque quando nós olhamos para o preço que nós estamos a pagar, é pecado até ele tal preço. Repare, Paulo, quando andou com Cristo, quando Paulo veio até Cristo, veio até a igreja, foi porque Jesus lhe apareceu. Paulo abriu mão do estatuto que ele tinha entre os fariseus. Aí sim. Muitos que vêm para a igreja, eles não vieram porque eles tinham uma posição elevada. Paulo abriu mão por causa do gozo que ele viu no Senhor. Ele viu coisas no Senhor. E ele optou a abrir mão disso pelo galardão, pela recompensa. A mesma coisa é dita em Moisés, Hebreus 11, 25. Que Moisés, ele era da elite no Egito. Mas por gozo da recompensa, da promessa que é o Senhor, ele abriu mão temporariamente. E a Bíblia diz que Moisés, o que é que fez? Conviveu com o povo. Só que às vezes nós podemos interpretar exatamente o contrário. Podemos interpretar que não, nós estamos entre o povo, não tem regras, não tem princípios. Que Deus é um Deus que não atenta para essas coisas. E de repente nós vemos-nos como Moisés viu aquele povo. Um povo rebelde, erravam nos seus caminhos, não conheceram o caminho do Senhor, rejeitavam tudo o que era princípio e instrução. Não desanime, antes atente para essa história e esse ensino como a forma do Senhor corrigir, porque Ele disse, em vão trabalha o homem se não for o Senhor a edificar. Então, muitas das vezes nós precisamos de entender que nós iremos ouvir pessoas dizerem, não, mas eu quero, eu gosto, mas ele não é apto. Ananias e Safira também gostavam, também queriam estar lá no meio do povo. Simão, o mágico, também queria, aquele então, desde a juventude dele, sempre teve aquele sonho de ser alguém no meio do povo, de dizer que ele era o grande poder de Deus. Mas os princípios do reino dos céus, eles são irrevogáveis. O reino não é comida, não é bebida. É gozo no Espírito, é justiça perante Deus. É paz com Deus. Amém? E, amém. 1 de Coríntios, capítulo 3. 1 de Coríntios, versículo 9. Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a obra de Deus. O edifício de Deus. Se nós ouvirmos que Deus está a trabalhar em vocês. Deus não está a trabalhar na lua nem nas estrelas.
Deus está a trabalhar em ti. Interessante, falei de estrelas, falei de lua. As pessoas dizem que elas não veem Deus, como é que podem acreditar? Você também não vê a gravidade, experimenta ficar só num prédio lá em cima, para ver se não vais entender a lei da gravidade, que não vês. Eu não posso acreditar em algo que eu não vejo. E, no entanto, você quer que nós acreditemos nas palavras que saem de um coração que a gente não vê. Não. Quem lhe disse isso? Esse argumento dele, o que é que quer dizer com isso? Veio da onde? Porém, depois nós temos a arte da dissimulação que entrou no meio da igreja. Não julgue. Jesus nunca disse isso. Jesus disse, não julgues com a medida dos fariseus. A Bíblia diz que Jesus não julgaria segundo o olho, não julgaria segundo o ouvido, mas ele diz que ele não vai julgar. Se você não julga, se você não discerne, como é que você vai dar conta da origem? Então a maior parte dos cristãos tem sido alimentado com esta mentira, uma narrativa do inferno. Não discerne, não julgue. O outro aspecto que ele disse, com a medida que julgar será a medida que será julgado, está associado a condenar. E isso não tem nada a ver com discernir. Você tem que discernir. E pelo gozo, repito, pelo gozo, você tem que discernir. O gozo da promessa, o gozo da recompensa, você tem que perguntar, é teu Deus? Pelo gozo, eu não assumo qualquer coisa. Eu não quero perder aquela recompensa ali à frente. Eu não vou assumir que isso é do Senhor. 1 Coríntios 3 diz assim, claramente. Segundo a graça de Deus, verso 10, que me foi dada, eu como um sábio arquiteto, coloquei o fundamento. Agora, outro sobre este fundamento edifica. Mas veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Eu coloquei o fundamento, verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Logo então ele disse, Salmos 118, acabamos de ler, a pedra de esquina, o fundamento da igreja, não é Pedro, é Jesus. Então, desde os primórdios do Éden até os dias de hoje, nós temos visto Satanás sem ser questionado. Satanás sem ser discernido. Satanás sem ser paralisado. Por quê? Porque era necessário você perguntar, quem disse que Pedro é a pedra que Jesus falou? Jesus disse, eu sou Petros e chamo-te a ti Petra. Na realidade, e talvez eu tenha trocado só aqui a ordem, porém, Pedro significa pedrinha, que estava associado a uma pedra maior. E Pedro entendeu isso. Em 1 de Pedro, ele fala, vós, geração eleita, acheguemo-nos a ele, a pedra de esquina, vós também, pedras vivas. Então Pedro entendeu que nós éramos chamados a ser como ele. Ele é a pedra de esquina e que nós deveríamos ser um material como ele. Paulo disse isto aqui. Cada um veja conforme ele edifica. Verso 12. Se alguém sobre este fundamento, qual é o fundamento? Sobre Jesus Cristo, edificar com ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará e, na verdade, o dia declarará. No dia em que o Senhor veio e perguntou a Adão, aonde estás? Depois o Senhor lhe perguntou, quem te disse isso? Se manifestou o que estava oculto atrás da árvore. Suas folhas de figueira se manifestaram inaptas, não aptas para serem cobertura dele, porque Deus não ordenou isso. Assim também ele não ordenou que Pedro fosse o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. Então, sim senhora, existem duas grandes mentiras na teologia católica, em que Pedro é o fundamento e Maria é corredentora. Ela é a intercessora. Essa é a terceira mentira. Jesus é o fundamento, Jesus é o Redentor e o sangue do Cordeiro
intercede por nós. Agora diz assim, se a obra que alguém edificou permanecer, receberá galardão. Pelo gozo do galardão, discirna que você ouve, o que você vê. Da onde é que isso está a vir? Ok. E aqui nós olhamos novamente e vemos como esse princípio do Éden parece ser uma realidade hoje, em que Satanás ele imiscui-se no meio do povo, dizendo ser de Deus, para paralisar aqueles que tinham a promessa e que deixam o gozo dessa promessa. Mas nessa noite eu quero encorajar-te a ti. Eu venho ter contigo para te encorajar a deixar de lado todas essas meninices. Primeiro de Pedro ele disse, como meninos recém-nascidos, desejai afetuosamente o leite racional. Desejai o leite racional e busque o que é mesmo do alto. Questione de onde é que isso veio. Questione, paralise Satanás na tua mente. Paralise Satanás, não deixe sair da tua boca, não dê autoridade, porque Eva trouxe com suas palavras para que Adão comece. O problema de Adão começou quando Eva, não quando a serpente, quando Eva. Queridos irmãos, mentiras sempre houve, mentiras sempre haverá. A questão não é se é mentira ou não. A questão é se você as come e dá a outros de comer. Essa é que é a questão. A questão é se você permite aquela mentira fazer parte do teu convívio e agora você dissimuladamente, mascaradamente, como tua opinião, como tua vontade, dar a outros de comer a mentira que você comeu ali. Porque a mentira lá fora não tem peso nenhum. Mas quando você a recebe, com os teus olhos vê que é boa e dá aos outros como verdade. Porque a mentira que você ouviu já vai sair transformada como opinião de alguém respeitado. E a Bíblia diz, julgai os espíritos. Quando o Senhor perguntou quem te disse isso, o Senhor estava a apontar para a serpente. E o Senhor estava nos a mostrar esse mesmo princípio que impediria de você ser roubado. E se nós olharmos para esse texto, nós vemos aqui algo muito crítico, porque o Senhor veio e com ele veio o gozo, a recompensa, com ele veio a redenção. Logo a seguir, o Senhor tirou as vestes de folhas de figueira e trouxe as vestes do cordeiro. O cordeiro já tinha sido imolado. O Senhor já tinha preparado a redenção. Mas o Senhor, além de nos redimir, também nos instrui. No livro de Atos, capítulo 1, o que é que diz a palavra do Senhor? O evangelista Lucas, conhecido como Dr. Lucas, no meio da igreja, ele diz em Atos, capítulo 1, verso 1, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que começou não só a fazer. Nós falamos das obras de Jesus. Mas ele disse não só a fazer, mas a ensinar. Nós falamos das obras de Jesus, mas o ensino, ele disse, conhecerás a verdade por meio do ensino e te libertará. Nós olhamos e vemos e somos testemunhas de que nós vimos Deus. Mas nós também deveríamos ser testemunhas de que nós fomos ensinados nele. E a Bíblia diz, quando vos amardes uns aos outros, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Muitas das vezes o amor esfria. Por quê? Mateus 24 disse, multiplicando-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então é necessário nós entendermos no contexto que o mundo, segundo as palavras de Jesus, não podia conhecer o espírito de amor. Jesus disse, se me amas, obedeces a minha palavra. O mundo não podia obedecer a palavra. Logo, o amor de muitos esfriaria, está associado à obediência, iria se esfriar. Muitos deixaram de obedecer quando ele disse em Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade. Quando a iniquidade entrar no meio da igreja, como a serpente no Éden, muitos deixarão de obedecer, deixarão de amar. O amor de muitos esfriará. O convívio com esse tipo de coisas enfraquece
a resolução da obediência. Muitas pessoas não querem obedecer ao Senhor porque elas foram feridas. E eu gostaria de chamar a tua atenção para esse ponto muito importante. Quando as pessoas foram feridas, como é que elas resolveram? Como é que as pessoas são curadas? Você foi ferido e feridas são portas de entradas de demônios. Eva, Deus sabe que se quisesses comer, se comesses, serias como Ele. Eva ouviu que Deus não queria que ela fosse como Ele. E nisso Eva ignorou que ela era criada à sua imagem e semelhança. Entrou agora uma mentira que entrou em distorção da verdade. Baralhou a ideia dela, mas atingiu um tema. O desejo de Eva até aquele dia era ser como Deus. Queridos irmãos, existe um pecado que não é pecado. O desejo de Eva não era de ser pecadora, era de ser como Deus. E é legítimo, nós oramos, Senhor, quero ser como Tu. Lemos a Bíblia, quero ser como Tu. Jejuamos, quero ser como Tu. Aí está o problema. Quando a gente quer ser como Ele, qual é a maneira, qual é o caminho que nós andamos? Eva quis ser como Deus e em vez dela ouvir a instrução, ela foi contra a instrução porque pensou, com os olhos dela viu, na mente imaginou que seria bom caminho, um bom atalho para ser como Deus. Queridos irmãos, por amor de Deus, vamos ser claros e verdadeiros nas Escrituras. Eva não conhecia a queda, Eva não conhecia trevas. Eva, o desejo dela era só ser como Deus. Mas como semente que a história de Eva era sobre sexualidade, então as mentes perdem-se no tema. Eva desejou ser como Deus. Até Judas. Judas, quando traiu Jesus, lembra que ele devolveu as moedas? Por que ele devolveu as moedas? Porque não foi esse o acordo que fizeram com ele. Judas, nós sabemos que ele era o homem que tinha as finanças do ministério. Ele amava Jesus. E ele que... Está vendo quando você ama, mas você também diz, não, mas eu amo, mas também há necessidade. Judas também era assim. Então Judas disse, pô, aqui é pão e queijo. Judas disse o quê? Pô, que oportunidade que eu tenho. Queridos irmãos, é muito claro isso. Várias vezes os homens vieram ter com os discípulos para vir falar com Jesus. Em João capítulo 12, os gregos vieram ter com os discípulos, queremos ver o mestre. Desta vez, os fariseus vieram ter com Judas. Por quê? Porque eles estavam ali atentos a espreitar, eles viam como é que aquele paralítico fica ali com o dinheiro. Porque eles se andavam Jesus. Eles estavam sempre à procura de uma forma de apanhar Jesus. Eles encontraram quem? Judas. Mas quando é que eles encontraram Judas? Quando Judas viu a mulher a partir o frasco de alabastro, e o único que protestou contra a oferta na mão de Jesus foi Judas. Mulher, você além de pecadora, esbanjadora, você, esse meu salário de um ano. E você vai colocar assim no perfume. Não podíamos dar aos pobres. Há quem gosta muito, mas não tem princípios de honra. Por que Judas não tinha aquele princípio? Porque ele estava a ver o que é que eu ganho com isso. Narcisismo é um problema no ministério. Narcisismo é um problema nas relações, no convívio. E então Judas, ele olhou e protestou. E Jesus disse, deixem-na, porque ela fez-lo para a minha morte. Ela ungiu-me para a minha morte. Mas Judas não estava preocupado com Jesus morrer. Ele gostava muito de Jesus. Então Judas, quando viram Judas naquele cenário, disseram, acho que encontramos uma maneira de entrar. Como assim? Eles disseram, Judas, ele ficou sentido pela gestão financeira. Aquela mulher trouxe uma oferta e Judas gostaria de ter guardado a oferta. Então eles disseram, ok, 30 moedas não é mal. 30 moedas de prata está escrito em Zacarias, eles deram o meu salário.
Então Judas lhe ofereceram 30 moedas de prata. 30 moedas, Judas, perdeste aquele salário de um ano, mas olha aqui. Então o Judas, ele viu, é aquilo que eu disse, pão com queijo, dá sandes, meu irmão. Junta útil ao agradável. O que é que ele fez? Disse, vocês querem falar com Jesus? E querem me pagar 30 moedas de prata? Judas só organizou uma conferência na mente dele. Eva, quando estava a comer, na mente dela, estava a ser como Deus. Então, é necessário que você entenda que acusar Eva e acusar Judas é cegar teus olhos. Vou repetir. Acusar Eva e acusar Judas é não discernir que tu próprio pecas com a boa e das melhores intenções. É necessário entender que quer Judas, quer Eva, só não respeitaram princípios e respeitaram o que sentiam. Querido irmão, quando você respeita princípios, por mais que você sinta hoje boa coisa, amanhã má coisa, você não age. Porque você é um homem com princípios, uma mulher com princípios. Quantos para serem aceitos quebraram princípios? E aí você dá de comer isso. Jesus veio e ele disse, aquele que beber das águas que eu tenho a lhe dar, jorrarão para a vida eterna. E ele mesmo se tornará como uma fonte de vida eterna. Era isso que Eva queria. Mas Eva escolheu, aos olhos dela, a presunção, o pecado da presunção. E a pergunta, quem te disse isso? A presunção é você assumir algo sem ter constatado de onde veio. Você assumiu. E na realidade, a presunção é o nível mais baixo de sabedoria. Você deveria questionar, você deveria discernir. Queridos irmãos, eu quero te aconselhar, deseje sim a ser como Deus. Mas ao desejar seja como Deus, sente-se aos pés. Ouça a voz. A Bíblia diz no livro de Miqueias, ouvi a palavra. A palavra é a vara. A palavra é que nos conduz. João 15:3, estamos limpos pela palavra que Ele nos tem falado. Ouça a palavra. Ela é lâmpada para os meus pés. Repito, Judas só quis organizar uma conferência com Jesus. Judas assumiu que os fariseus estivessem a falar a verdade. Eles só queriam que Jesus tivesse a oportunidade, diante dos fariseus, de explicar a doutrina dele. O mesmo aconteceu com o rei Ezequias. A entrar o profeta Isaías na corte, viu certos homens a irem embora. E Isaías perguntou, ó rei, quem são esses homens? Ele disse, homem de Deus, estes são embaixadores da Babilônia. E não existe nada da glória de Deus, nada da nossa história, nada das nossas vitórias que a gente não tenha lhes mostrado. Estes embaixadores saíram daqui com a noção de quão grande Deus é no nosso meio, de quantas vitórias, riquezas o Senhor nos tem dado. E Isaías olhou para ele e disse, ó rei, estes mesmos, a quem nada escondestes, são os que vão te levar cativo para a Babilônia. Ele não perguntou quem são, a motivação deles, de onde eles vêm. Jesus foi levado como cordeiro e não abriu a boca como o cordeiro que é guiado para o matador. Mas Jesus não era desprovido de sabedoria. Ele não julgaria segundo os olhos, nem segundo os ouvidos, mas segundo o temor ao Senhor. Ele mesmo disse, sede mansos como a pomba, mas sede astutos como a serpente. Eu tenho dito, tem várias serpentes. Você escolhe sucuri, cascavel, mas você não seja indolente.
Não seja néscio. Não seja uma pessoa que tolera pecado, tolera erro, tolera portas do inferno. Disseram para não julgar. Ó insensatos, Paulo disse, quem vos enfeitiçou? Esse é um espírito, o mesmo que teve no Éden, o mesmo que teve no palácio do rei Acabe, no tempo de Jezebel. O mesmo espírito que Jeú nem permitiu. Paz como? Enquanto duram as bruxarias e feitiçarias da tua mãe, ou as idolatrias da tua mãe. Não tem paz enquanto Jezebel reina. Em Apocalipse está escrito, tenho contra ti que tolera Jezebel. Queridos irmãos, se você quer ser santo, não basta só ouvir a palavra. Você tem que ser astuto, como Jesus falou. De onde vens? Quem és tu? Para onde vais? Senhor, me mostra quem é essa pessoa. Me revela o que está oculto na intenção. Esse aleluia que eu estou a ouvir, esse amém, já me irrita no meu espírito. Por que todas as vezes que eu venho corrigir diz aleluia? Por que eu venho todas as vezes paralisar qualquer coisa? Amém. E a Bíblia diz que enquanto Paulo pregava o evangelho para o procônsul, vinha uma garota e começava a declarar, estes são os santos homens de Deus. Parecia espírito de profecia. E Paulo olhou e Paulo repreendeu aquilo. Nos dias de hoje, meu Deus, Paulo, não vem aqui, Paulo, porque se você repreender, a igreja abandona. Se você discernir, eles ainda que abandonam, não é assim também. Por quê? Jesus disse, sede mansos como a pomba. Mas nós esquecemos a outra parte. Muitas das vezes as pregações são essas. Irmão, você tem que ser manso como a pomba. Diz o Senhor Jesus, o nosso amado, disse que nós temos que ser manso como a pomba. E a parte da cascavel? A parte então da jiboia? Você quem escolhe ser serpente, ser mamba. Eu já escolhi a minha. Amém? Eu escolhi a minha. Mano, não tem como. Há uns anos atrás, alguém veio ter comigo, um casal veio ter comigo, disse, pastor Mauro, queremos sentar com o pastor Mauro, queremos ir mais longe. Eu disse, vocês sabem onde é que vocês entraram? Vocês entram na casa de um homem de Deus, vocês entram na casa de um profeta e acham que eu não saberei. Isso é só mentir. Estarem habituados a entrar em lugares e não serem discernidos. Eu disse, vocês sabem quem eu sou. Para entrarem na minha casa e fingirem que eu não saberei. Me retiraram-se. Bem, obrigado então, pastor. Com licença. Podem. Eu não lhes condenei, eu não lhes julguei, mas eu discerni. Eu não fui levado cativo. Por que muitos são levados cativos? Por falta de temor que há no meio deles. Por falta de temor. Por falta de rigor na obediência a princípios. Agora, aquela mesma velha serpente encontrou a pedra de esquina. Aquela mesma astuta serpente lá atrás encontrou o nosso Senhor Jesus Cristo, o fundamento que Deus nos deu. As vestes que o Senhor nos deu, Ele encontrou ele. E da mesma maneira, o diabo teve o nervo de tentar Jesus. Não, o diabo, ele teve o nervo. Porque há uns que já têm mesmo o hábito de ver, vamos ver se esse vai cair na nossa rede. Ele fez isso com o Deus Todo-Poderoso. E se você prestar atenção e você for congruente nas Escrituras, você vai entender que Lúcifer disse, eu vou me assentar no lugar de Deus. E ele foi expulso. Jesus disse, eu vi Satanás cair. Foi ali que já Satanás caiu. E agora, Deus se fez homem. Deus está no meio dos homens. O Lúcifer, que disse, eu vou me assentar no lugar de Deus, Deus lhe expulsou e Satanás caiu para a terra. Agora, Deus, que expulsou Lúcifer do alto, desceu para a terra, onde Lúcifer lhe encontrou. Disse, divino, descestes. Descestes no meu reino. Só que lembra quando Jesus disse, todo o poder e autoridade me foram restituído? Tenho as chaves da morte e do inferno.
Porque ele veio onde Satanás dominava e também tirou o domínio dele. Não lhe permitiu dominar lá em cima e não lhe permitiu continuar o domínio dele na terra. Foi isso que Jesus veio fazer. Mas veja que Satanás quis dar um golpe a Jesus no seu reino. Se ele desse um golpe, se Jesus pecasse, ele dominava o reino dos céus. Quer dizer, agora é a segunda oportunidade de Satanás. Está a ver? A segunda oportunidade. Mas agora a segunda oportunidade, ele tentou Jesus na condição de homem. E a Bíblia diz que Jesus teve fome. E Satanás veio lhe tentar. Tens fome? Como Esaú, que adianta o meu chamado se eu tenho fome? Só que tudo o que Jesus Cristo fez foi simbólico. Ele quis resgatar aquilo que os homens fizeram. Então ele pegou e disse, vai para trás de mim, Satanás. Eu não transformarei pão em pedra. Porque ele disse o quê? Eu tenho uma comida, o meu pão é fazer a vontade do Pai. Então Satanás, primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, e ele começou a questionar tudo o que ele é. Primeiro, tens fome, não é? Mas se és filho, se. Essas perguntas na tua mente, quando você é corrigido, ou quando você na infância foi corrigido. E todas as vezes você diz, se me amassem, não diriam isso. Se me amassem, me permitiriam aquilo. Se eu fosse dessa família, eles não fariam isso comigo. Esse se é o diabo. Espero que você seja adulto o suficiente para dar conta. Amém? A serpente só faz. E de repente, o diabo chegou no Jesus. Ele sabia que todos os reinos pertenciam a ele, porque ele era o usurpador deste reino. E você gosta muito desses e não discerne. Lembra o que ele disse? Colocarei a inimizade contra a tua semente. E o filho da mulher calcaria a cabeça da serpente. Este é Jesus, que calcou a cabeça de Satanás. Amém? Como é que Jesus calcou a cabeça de Satanás? Não só porque ele era Deus. Se assim fosse, ele não precisava de morrer na cruz. Ele se fez homem. Ele assumiu a condição de um servo. Ele sentiu fome. Agora ele está exposto. Se ele confia no fundamento de Deus ou naquilo que os seus olhos dizem. Tome nessa noite uma decisão. Tome a decisão de confiar não no que você pensa, não no que os olhos viram, não nos que os ouvidos ouviram. Mas, Senhor, me mostra de onde isso veio. Me mostra a tua palavra. Mostra-me o teu fundamento. Pedro disse, dá-me só uma palavra. Uma palavra, Senhor. Uma palavra. Uma palavra basta. Eu já escolhi. Tem sucuri, mamba, cascavel, cobra, king, né? Você escolhe tua. Tem muitas cobras, meu irmão. Mas de uma coisa, não seja tolo. Não escolha só uma parte da mensagem de Jesus. Eu já escolhi, meu irmão. Tem aquela do deserto, amém? Você escolhe. Tem mamba verde, tem mamba preta, sabe disso, né? Tem mamba castanha, você tem. Escolha a tua, meu amigo. Mas você pise na cabeça dessa serpente. Fecha as portas do inferno na tua casa. E a palavra de Deus disse que o homem de Deus saiu de Judá e falou, altar, ouve. E eu estou a te mostrar nessa noite, terminando a minha mensagem, que você tem autoridade para falar contra portas do inferno. Para falar contra altares que dentro da tua família continuam a ser portas geracionais para espíritos entrarem, para demônios destruírem. Fala para essas portas no nome de Jesus Cristo. Fala altar no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Determine, chega. Queridos irmãos, nós temos que ser mais intencionais, temos que ser mais conscientes e temos que ser mais espirituais. Nós temos que parar de dar a ideia de que temos que provar ao mundo que somos pessoas que nós não somos. Pelo menos, eu não sou boa pessoa. Eu não sou fixe. Eu sou um homem nascido de novo. Eu sou um homem cheio do Espírito. O bom é Deus. E eu simplesmente um simples servo. E na realidade, como ele disse, um servo inútil. Depois de ter feito o que eu tenho que fazer,
Não tenho que provar aos homens que eu sou boa pessoa. Noutras palavras, se tiver que expulsar, expulsarão. Serão expulsos. Se tiver que arrancar, será arrancado. Se tiver que destruir, não haverá diálogo. Nós arrancaremos a cabeça dessa serpente. E é isso que nós somos chamados para fazer. E não de demonstrar que somos boas pessoas. Bom é Deus. Vê que eles fizeram isso com o Senhor Jesus. Mestre, bom mestre. E ele disse o quê? Porque me chamas bom. Aquela era a intenção de enfraquecer Jesus na determinação dele ir para a cruz. A maior parte das pessoas não entende que Satanás não matou Jesus. E que a cruz não foi a tentação contra Jesus. A tentação na realidade era que Jesus não fosse para a cruz. Como essa velha serpente distorceu o Evangelho aos olhos da igreja. Porque quando a igreja vir, então entenderá o que é deles. Então, queridos irmãos, amém? Glória a Deus. Espero que você retenha a palavra que nós ouvimos e que você vá diante de Deus e comece a levantar, Senhor, isto na minha vida de onde veio? E isso, quem é? E essa pessoa, quem é? Discirna. 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 Você se gosta de mentira, alguém vai ser o teu mentiroso. Discirna. O outro disse, é por isso que eu não gosto do pastor Mauro. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 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 Queridos irmãos, se a Jesus ofereceram o reino, quanto mais a ti vão te dar o quê? Te dá qualquer coisa do teu coração, você tem que discernir. Eu sou santo. Eu sou santa. Eu sou filho. Eu não tenho aqui. Você sabe quem você é. Determine, retenha, guarde a confissão da fé. Amém? Glória a Deus. Ninguém pode colocar outro fundamento senão aquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, uma vez que nós estamos fundados em Cristo, edifica a tua vida com material idêntico. Como assim? Se Cristo veio do Pai, não tome decisões fora do Pai só porque você agora é cristão. Não, porque você é cristão, agora você, Senhor, me mostra. Não é só porque você é cristão que tudo o que vai sair de ti é bom. Procure diante do Senhor, agrada-te. É tua vontade. Não crie mais caos. Não traga mais Satanás no meio da igreja. Não traga mais de comer aos outros ideias que o diabo é que te emprestou. Não faça. Não faça. Antes de você abrir a boca, teste se esse espírito que te inspirou veio do Senhor. Teste se essa ideia veio do Senhor. Não argumente, eu acho, eu penso. Você tenha noção, tenha certeza. Não o faça. Eu termino minha mensagem com um tópico que normalmente eu venho ensinando à igreja. Há uns anos atrás eu ouvi alguém que estava a liderar uma reunião de intercessão na igreja. E ela, da maneira que ela intercedia fervorosamente. E eu quero te perguntar que fervor é esse? Qual é esse fervor que você anda aí a pregar? Fervor que você tem na oração, quando você nem conhece as escrituras. Depois, quando te dão as escrituras, o fervor para. Desculpa, pera ainda aí. E aquela jovem, ela estava muito dedicada a orar. Pai, nós oramos, Senhor, nós levantamos o Mauro em oração. Ela falou boas coisas do Mauro, não falou nada de errado. Eu não consegui concordar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por Mauro sobre esse tema. Pá, Senhor, aquele tema, Senhor, sobre aquele tema, tinta. Eu não conseguia orar. E cada vez que ela falava um tema sobre o Mauro, eu imagino o Senhor, naquele dia eu imaginei o Senhor. É assim que Deus nos ouve orar, Pai. Jesus. E eu depois, no final, ela já, amém, irmão, amém. Agora nós vamos para a igreja. Eu falei, antes de entrar no culto aí, irmãos, só uma coisa. Posso só dar um toque em como você deve orar pelo Mauro? Amém. Então é assim. Sobre o Mauro, não ora nada dessas coisas que vocês falaram. Não ora para Deus lhe livrar da perseguição. Jesus disse, Pai, eu não oro para lhes tirar do mundo,
eu oro para que no mundo o Senhor lhes guarde. Ora para que o Mauro seja mais ungido. Porque quanto mais ele for perseguido, mais unção ele tem. Não ora isso. Ora assim, nesse sentido. E ela no final disse, nossa, você conhece muito bem o Mauro. Tava, ei, mano. No dia em que você começa a ensinar Deus, e Paulo perguntou, quem instruiu a mente de Cristo? Que espírito é esse, que inspiração é essa que você tem? Que quando te abrem as escrituras, todo o teu fogo acaba. Eu vi ao longo dos anos muitas pessoas que entraram na igreja dedicados na oração, fervorosos, de onde eles vieram, mas não tinham nenhuma base bíblica. Quando comecei a abrir Cristo o fundamento e começamos a testar se essas pedras era conforme está escrito, desculpe, isto não está escrito assim. Lembro-me de um pastor a quem eu tenho muito respeito e amo muito, e o pastor dizer, está aqui, Paulo disse que você pode casar com uma pessoa que é do mundo desde que ele não interfira. Eu falei, pastor, não, a Bíblia não disse isso, meu querido pai. A Bíblia disse que se alguém se converteu casado e ele se converteu, mas o outro marido ou a esposa não se converteu e consentem em viver com ele, então ele permaneça, porque já eram casados antes. Se aquele que permaneceu ímpio não quiser, por causa da fé que agora ele entrou, então deixa ele ir, porque Deus não te chamou para viver debaixo de um jugo de escravidão. Disse, meu pai, não é bíblico dizer que alguém da igreja pode casar com alguém do mundo, se o do mundo consentir. Ele vai consentir, o camelo consente ver o burro, mas o camelo e o burro não são compatíveis. Não é bíblico. Quando muita inspiração é posta à prova nas escrituras, ela desaparece. Ou o outro também pegou e disse, não, está aqui escrito, adulterarás, ou adultera. E a repórter, o jornalista, ele disse, mas meu querido pastor, aí tem um acento. Disse, agora sim. Ele disse isso no irmão, ele convenceu o casal, porque a mulher teve um sonho, pastor, eu tive um sonho, que eu tive um filho com o pastor. Eu já conversei com o meu marido, seja a vontade de Deus. Mano, cá, ahá, funke, ei, crisas, Mas a pergunta está no início da Bíblia, você não aprendeu, quem te disse isso? Você tinha que questionar. Quando eu voltei para Luanda em 2005, 2006, houve um pai que cortou a cabeça do filho dele no Namibe. Porque Abraão colocou o Isaac no altar. Pai, e a outra parte? Que o Senhor disse, ei, não faças mal ao menino, eu já providenciei para mim um cordeiro. Ei, não lê só a parte da pomba, lê da serpente também. Amém? Jesus disse que não é para levar bolsa, era no treino. Mas quando eles foram treinados, depois de terem sido treinados, Jesus disse, a primeira vez eu vos enviei e vos disse para não levarem bolsas, para vocês verem como eu iria providenciar para vocês, eu iria fazer o quê? Providenciar tudo o que vocês precisam. Mas desta vez, eu vos mando, juntem vossas bolsas e façam. Que história é essa que você não se organiza financeiramente porque você serve o Senhor? Pare de importar pobreza para dentro da igreja. Quer dizer, quando você lê um lado, escolhe ignorar o outro. É a arte de Satanás de te fazer ver com os teus olhos que aquilo é bom. Uau! Meia verdade parece boa, mas é meia verdade. É mentira. Firme-se nessa noite, decida nessa noite firmar-se na verdade. E para você se firmar na verdade, o teu compromisso questiona a origem disso. De onde isso veio, Senhor? Sente nas Escrituras. Chame pessoas maduras. Paulo sentou-se aos pés de Gamaliel. Sente-se, ouça a minha voz. Pare de dar crédito a qualquer coisa que aparenta. Queridos irmãos, nem todo sonho veio do Senhor. Amém? Ai, pastor, eu tive um sonho que eu morri. Vive. Repreende isso. Repreende isso.
Não dê crédito a qualquer mentira, a qualquer ideia. Tenha paz nessa noite. Amém? Seja completo. Lembre-se, há uma recompensa. E o tema da minha mensagem está associado a isso. Não construa o que o Senhor não edificou. Não construa o que o Senhor não falou. Construindo o que o Senhor falou, há uma recompensa, há um galardão. Não se coloque a fazer coisas só porque são de Deus. Atenta para o que o Senhor te pediu. Há uma recompensa, há um galardão. Pai Santo, nessa noite nós te louvamos porque Tu és o nosso galardão. O grandíssimo galardão. E que nós possamos atentar para Ti como fundamento, porque nós atentamos para Ti como recompensa. Tu nos ensinaste que Tu és a nossa recompensa, para que nós desejássemos de tal modo obedecer simplesmente conforme a Tua palavra. Pai, eu oro. Abre os olhos do entendimento do Teu povo para compreenderem as Escrituras. Para eles não escolherem só aquele lado que a carne compreende, mas que nós possamos escolher a vontade do Pai. Aleluia, amém e amém. Amém. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.